Vamos, os irmãos que estão aqui envolvidos nesta gravação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, queridos. É bom estar aqui nesta noite para celebrar ao Senhor, amém? Para que nós possamos demonstrar a nossa gratidão, por um Deus zeloso, por um Deus que tem nos abençoado em todo o tempo, amém? Saúdo a todos com a graciosa paz do nosso Senhor Jesus e Salvador, amém? Queridos, eu creio que muitos nesse momento se encontram tristes, que queriam estar aqui para prestar o seu culto de ações de graças ao Senhor. Ainda mais para aqueles que no horário do culto, os seus pés começam a formigar, para ir na casa do Senhor, A palavra de Deus diz: não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns, E nós sabemos o quanto é importante para nós estarmos na casa do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, o livro de Êxodo, no capítulo número 12, queridos, para que nós possamos ministrar a palavra nesta noite, amém? Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Vocês que nos assistem nesta noite, nos seus lares, Deus tem uma palavra para vocês, amém? Livro de Êxodo, capítulo 12, diz assim: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos serás o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-la-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão ambos em ombras nas vergas da porta e nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça com as pernas e com a frissura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis, os lombos cingidos, os sapatos nos pés, e o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar um pouquinho, queridos, nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Amém? Senhor nosso Deus e soberano Pai, bom é estarmos aqui nesta noite para celebrar o Senhor um culto de ações de graça. Um culto de ações de graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós. Pai, nós não merecemos, somos imerecíveis, mas a sua graça, Pai Santo, Pai querido, sempre manifesta nos galardoando. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que não venha faltar a diligência, que não venha faltar a prudência, meu Deus e meu Pai, para que possamos ser receptivos à Tua palavra que nos fala nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o mundo hoje comemorou a Páscoa, Juntamente com ela, a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém? Mas o bem da verdade, queridos, que a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador e a verdadeira Páscoa não foi tão açucarada, Foi bem amarga. Quando nós textualizamos aqui
esse texto, queridos, nós aprendemos, queridos, um pouco que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele ressuscitou e Ele está vivo diante de nós. Amém? Quando leio a história, queridos, eu aprendo qual foi o motivo que o Senhor Jesus, Ele resgatou aquele povo, o povo hebreu, lá no Egito, quando eles eram governados por mãos de ferro, com as mãos de ferro de Faraó. O propósito de Deus ali, queridos, era tirar aquele povo de um lugar pior e transportá-lo para um lugar melhor. Essa é a intenção de Deus para conosco, queridos. E como isso, queridos, aconteceu? Deus envia Moisés e Arão lá no Egito com esse propósito de tirar o povo de Deus, né? Aquele povo que não era do Faraó, aquele povo que não pertencia a Faraó, mas que pertencia a Deus. E Deus então, Ele lança ali as 10 pragas no Egito. E a última praga, mais conhecida como a morte dos primogênitos, né? Foi ali a última praga, onde o Faraó não suportou e tomou uma decisão então de liberar ali o povo, mesmo com o coração fechado, né? E Deus pede a Moisés então para que cada família, né, pudesse tomar ali um cabrito, né, e pudesse assá-lo e comê-lo com pães asmos e com ervas amargosas. E ali, queridos, cada família, né, pegou ali aquele sacrifício ali, comeram deles, cingiram os lombos, né, calçaram ali as suas sandálias, e naquele momento eles estavam saindo então de um lugar pior para um lugar melhor. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas, queridos, né? Deus sempre tem um lugar melhor para nós. Deus, Ele sempre quer fazer algo melhor para nós. E esse propósito de Deus, queridos, ainda não terminou. Ele sempre quer nos transportar para um lugar melhor. Quando nós vemos o texto de João, capítulo 3, versículo de número 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí o propósito de Deus novamente, para transportar o seu povo de um lugar pior para um lugar melhor, queridos. Às vezes nós não conseguimos compreender o amor incondicional de Deus para as nossas vidas, queridos. E esse tempo, queridos, ele não mudou. Ainda que nós estejamos confinados, queridos, mas nós estamos confinados, mas nós estamos em Cristo Jesus. Então nós não podemos perder a fé, não podemos perder, queridos, de forma alguma, o foco da ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. Esse é o motivo de Deus enviar o seu único Filho para morrer por nós, para que através da sua morte nós possamos ir para um lugar melhor. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, foi com esse propósito, de tirar o povo de um lugar pior para transportá-lo para um lugar melhor. E qual lugar era esse? A Canaã, uma terra que manava leite e mel. E se nós pensarmos bem, nós estamos vivendo essa Canaã aqui nos dias de hoje. Mas haverá um dia que nós vamos sair dessa Canaã, para que nós possamos ir para uma Canaã. Qual Canaã seria essa? A Canaã celestial. Então nós precisamos ficar firmes nos propósitos de Deus para conosco, queridos. E a Canaã celestial será o último transporte de Deus da sua igreja.
Por isso é que nós precisamos permanecer firme, né, na palavra de Deus, permanecer firme na sã doutrina, para que nós não venhamos, queridos, naufragar na fé, para que nós não venhamos largar a mão do arado e olhar para trás. Hoje, queridos, se prega tudo, de menos a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. A palavra de hoje, ela deve ser: Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está no meio, de nós. Jesus Cristo, Ele está vivo, e Ele está ativo no meio de nós, queridos, trabalhando por nós, para que verdadeiramente nós venhamos estar nesse lugar melhor que nós estamos, amados. Esses últimos dias, queridos, nós sabemos que não tem sido fácil. E Jesus, Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e vós também vencerão, queridos. Então, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é algo que nós precisamos viver a cada dia, a cada momento, queridos. Nós não precisamos de uma data, queridos, mas nós sabemos que a nossa vida, ela está em volta de data, desde a nossa concepção, desde até a nossa morte, e haverá um dia também da nossa ressurreição. E essa palavra, queridos, olha, que nos fala nesta noite, nós precisamos de entendê-la e compreendê-la, o quanto ela é importante para as nossas vidas. Hoje nós vivemos um tempo onde a igreja, ela tem a dificuldade de viver, de vivenciar a ressurreição de Cristo a cada manhã em nossas vidas. A ressurreição de Cristo, queridos, é ela que nos move, é ela que nos motiva, queridos, a continuar perseverando em fé e por fé. Nada disso que foi dito aqui nesta noite teria o seu valor se não fosse a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. Se nós estamos aqui libertos, curados, salvos, é por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. A palavra não teria valor. Então tudo, queridos, acontece e tudo acontecerá. É porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele está no meio da igreja. Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele está operando sinais, prodígios e maravilhas em nossas vidas. Hoje pouco se falam concernente à ressurreição. Nós estamos vivendo uma palavra, queridos, nos últimos dias, né, do coronavírus, uma palavra que mata, não uma palavra que aviva, não uma palavra que traz vida. O que está acontecendo, queridos, com a igreja nos últimos dias? São tantos testemunhos enfadados, queridos, em coisas transitórias. Mas hoje não se vive mais a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. Eu creio que a palavra para o século 21 que nós estamos vivendo é esta palavra: Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele está vivo diante de nós. Nós somos o que somos, é por causa da sua ressurreição. Por causa da sua ressurreição. Às vezes eu fico pensando, queridos, se não for a ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida, nós não estaríamos aqui. A palavra de Deus diz, queridos, que Jesus, Ele morreu no Calvário para nos tirar das trevas e para nos transportar para um lugar melhor, esse lugar de luz. Esse lugar de luz. Olhando para a minha vida, queridos, no outrora,
quando eu vivia num lugar terrível, em lugares abomináveis, eu estava num lugar tão ruim, num lugar tão pior, mas a graça do Senhor, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, me tirou deste lugar abominável, deste lugar pior, me transportando para um lugar melhor. Este foi o propósito de Deus lá no Egito. Depois de 430 anos de sofrimento, como escravos na mão de Faraó, agora Deus toma essa decisão de tirá-los de lá e levá-los para um lugar melhor. E este é o propósito, queridos, da igreja: pregar a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador, para que possa alcançar vidas, tirando elas de lugares piores e transportando elas para um lugar melhor. Onde nós estamos nessa noite? Nós estamos num lugar melhor. Nós estamos no lugar melhor onde nós estávamos, queridos. E muitas vezes nós não fazemos tanto uso disso, mas sim nós fazemos o desuso. Queridos, eu vejo que nós, como igreja do Senhor, a cada dia, a cada momento, nós precisamos viver um modelo de vida que verdadeiramente demonstra que nós servimos um Cristo que não está na sepultura, um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está diante de nós. Este foi o dia onde as pessoas comemoraram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, com trocas de bombons, com trocas de chocolate, queridos, mas nós sabemos que a verdadeira ressurreição do nosso Jesus Cristo não foi assim, queridos. Foi um tempo novo, um tempo de vida nova, né? Um tempo de coisas novas na nossa vida. Então eu vejo que esse modelo de vida precisa permanecer em nossas vidas em todo o tempo. É tão bom, queridos, falar que Jesus cura. É tão bom falar que Jesus liberta. É tão bom falar que Jesus salva. Mas também é bom falar que Jesus ressuscitou. E que Ele está diante de nós. E diante da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós como igreja do Senhor, nós precisamos de entender que um poder foi delegado a nós, através da sua ressurreição. E eu vejo que como igreja, nós precisamos fazer uso desse poder que o Senhor nos confiou lá na cruz. Lembro quando, passando por aquele texto de Marcos, capítulo número 16, quando Jesus, Ele delega poder à sua igreja, dizendo: quem crê e for batizado será salvo, quem não for será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Me lembro que semana retrasada, queridos, ao ir à padaria para buscar o pão, ao retorno da padaria eu me deparei com um senhorzinho, e ele estava agonizando ali no meio do chão, e eu sem saber se eu socorria ou se eu deixasse ali aquele velhinho agonizado. E vi ali muitas pessoas passando por ele, até mesmo seus vizinhos, e fazendo vista grossa. E eu o conhecia e sabia que ele morava ali, e era bem vizinho meu. E eu não me contive, queridos, e fui ali até aquele senhorzinho e o socorri. E confesso para os irmãos que eu estava até com medo de ser infectado. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu cheguei ali, coloquei ele de bruços, orei, coloquei as mãos sobre ele, e ele estava desmaiado, e naquele momento ele voltou assim novamente, e eu coloquei ele nos meus ombros e o levei para casa. E chegando ali, queridos, a sua filhinha nos receberam, e ela é uma médica, e ela disse que ele não estava infectado, né, mas sim ele tinha pressão baixa. E quando a pressão baixa dele
Ele abaixa, ele desmaia, aonde ele estiver. Né? Glória a Deus que ele não estava infectado. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que nós precisamos vivenciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. Quando a palavra de Deus diz que colocaria as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados, né? Há situações, queridos, que nós nos encontramos diante dela, que não tem como recuar. Nós precisamos demonstrar a nossa identidade num Cristo que foi ressuscitado e que Ele está vivo diante de nós. Olha quantas pessoas que precisam ser transportadas de um lugar pior para um lugar melhor. Esse foi o propósito de Deus para com o seu povo, desde lá do Egito. E Ele então dá continuidade na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, para nos levar para um lugar melhor do que esse. Então, por que não viver, queridos, a ressurreição genuína do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida? Se Ele ressuscitou, nós temos poder. Se Ele ressuscitou, nós podemos ser curados. Se Ele ressuscitou, nós podemos ser libertos. Se Ele ressuscitou, nós podemos ser salvos. Então esta é a palavra que a igreja precisa ministrar. Não a palavra do coronavírus, a palavra que mata, é aquela palavra: olha, o Senhor me abençoou, eu tinha uma casa, agora eu tenho 5, eu tinha um carro, agora eu tenho 3, eu não tinha nada, agora eu tenho uma empresa. Não, queridos, esta não é a palavra que a igreja deve pregar, mas a palavra que Deus deve pregar ao mundo. E Jesus ressuscitou e Ele está vivo diante de nós. É por isso que nós somos o que somos. É por isso que as coisas acontecem na nossa vida da parte de Deus, por causa da sua ressurreição. Se não for ela, a nossa palavra seria vã. Ela não teria a sua autenticidade. Ela seria abstrata e não concreta. Então, que nesses últimos dias, queridos, nós possamos vivenciar a ressurreição do nosso Senhor Jesus com mais autenticidade, com mais responsabilidade. Há uma classe de pessoas aí, queridos, que elas não acreditam que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo diante de nós. E essa palavra, ela deve ser pregada com muita viabilidade, com muita autenticidade e também com muita responsabilidade. No domingo de manhã, quando Maria Madalena foi ao sepulcro, a palavra de Deus diz, queridos, que Maria Madalena, ela ficou totalmente triste ao ver que Jesus não estava na tumba. E quando os anjos então dizem para ela: olha, Jesus não está aqui, Ele ressuscitou. E Maria, naquele momento, ela diz: olha, onde vocês levaram o meu Senhor? Onde vocês colocaram o meu Senhor? Aí então o Senhor de Maria Madalena aparece para ela, dizendo para ela: olha, vai até os meus irmãos e digam a eles que eu ressuscitei. E a palavra de Deus diz que Maria Madalena então, ela vai até o cenáculo, e ela fala para os discípulos de Jesus que Ele tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram. Eles estavam totalmente aterrorizados. Até então que Jesus, Ele se manifesta. E Ele diz: paz seja convosco. Naquele momento, queridos, a igreja ela rompe. Naquele momento, queridos, os discípulos, juntamente com os apóstolos, eles começam então a dar continuidade naquilo que Jesus começou. E tudo isso aconteceu porque Ele ressuscitou.
Esta é a palavra. Nada do que está acontecendo aqui nesta noite poderia acontecer se Jesus não houvesse ressuscitado. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, prestando um culto a Ele, de ações de graça, por tudo aquilo que Ele nos fez. Mesmo diante desse confinamento, queridos, no qual não somente a igreja passa, mas todo mundo. Me lembro do imperador Nero, queridos, quando ele mandou incendiar Jerusalém. E ele acusou os cristãos daquela época como incendiário. Não foi fácil para aqueles cristãos. Eles tiveram que congregar em casa. Eles congregavam de casa em casa, porque a perseguição era terrível. Eles estavam confinados, mas eles estavam em Cristo. Ainda que estejamos confinados, mas nós estamos em Cristo ressuscitado. Aquele que era o mesmo ontem, hoje e eternamente, para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A maior responsabilidade da igreja, queridos, é anunciar o Cristo ressuscitado. Para que realmente as pessoas, elas possam ser convencidas, para que elas possam ser transportadas de um lugar pior para um lugar melhor. E hoje se prega tudo, queridos. De menos a ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. Temos dons, talentos, habilidades, virtudes, tudo isso e mais, por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus e Salvador. Então, queridos, que essa palavra nesta noite possa trazer motivação para as nossas vidas, possa trazer motivação para a nossa igreja, para o nosso ministério, em nome do nosso Senhor Jesus e Salvador. Então, alegremos nesta noite, queridos, porque não servimos um Deus que está morto, não servimos um Deus que está sepultado, mas nós servimos um Deus que ao terceiro dia Ele ressuscitou, para nos transportar de um lugar pior para um lugar melhor. Amém? Agradeço a oportunidade nesta noite. Amém? Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa continuá-los transportando de um lugar pior para um lugar melhor. Coloque a mão no seu coração, eu quero fazer uma oração nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai. Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos confia nesta noite, Pai. Nós cremos que nós estamos aqui na Tua doce presença, na Tua santa presença, Pai querido, Pai amado. Foi porque o Senhor nos tirou de um lugar pior e nos trouxe para um lugar melhor. Nós cremos na Tua palavra quando ela diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Obrigado, meu Deus, por esse transporte. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esse resgate, meu Deus e meu Pai, feito lá na cruz, com o seu sangue carmesim, com o seu sangue derramado, meu Deus e meu Pai, para nos perdoar de todos os pecados. Deus, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pastor Wendel, daqui a palavra, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus. Que bênção, viu, pastor? Muito obrigado, pastor Joaquim, Mariano, Hugo, que tão gentilmente, né, atenderam o nosso convite para estar aqui. Quero dar aqui alguns avisos. Quarta-feira nós estaremos aqui no nosso estudo bíblico, fazendo a gravação. Nós estamos falando sobre missões, todas as quartas-feiras deste mês de abril, aqui na igreja, né? Então, estaremos falando sobre missões e gravando a live na quarta-feira às 19h30.
No sábado, às 15 horas, via WhatsApp, nós estamos fazendo o projeto 12, né? Então nós vamos realizar o trabalho às 15 horas com os adolescentes via WhatsApp no sábado. E no próximo domingo, o culto na direção também do projeto 12, né? Às 18 horas, e nós vamos estar gravando a live aqui. Amém? Obrigado por você que nos acompanhou de casa e você que veio. Que Deus abençoe poderosamente. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por este culto. Senhor Deus, somos agradecidos por essa noite, agradecidos pelos contribuintes, mantenedores da obra do Senhor, agradecidos pela vida da Mariana, do Hugo, do pastor Joaquim, que, ó Deus, atendeu, Deus, prontamente o nosso convite para estar aqui ministrando sobre a nossa vida, nessa noite gostosa. Vamos sair daqui edificados, nós que viemos aqui, Deus, né, ministrar esse culto, e aqueles que estão em casa, eu tenho certeza, também estão sendo edificados. Que o Senhor, Pai, possa alcançar com sua graça, favor e misericórdia o seu povo, dispensando-nos debaixo, meu Deus, da sua bênção, proteção e provisão, dando vitória a cada um nas suas tribulações. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de esperança, essa palavra de ressurreição. Obrigado porque o Senhor nos tirou de um lugar pior e nos trouxe para um lugar melhor, que é a tua presença. Nós somos gratos por isso, meu Deus, e te louvamos e pedimos ao Senhor, recebe o culto que a ti prestamos. Abençoe, meu Deus, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Continue guardando o seu povo nesses dias maus, livrando de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor te dê a sua paz. Amém? Ainda vamos ficar aqui até às 20 horas. Você que está em casa, quiser vir aqui trazer a sua oferta, o seu dízimo, os irmãos que vieram também para fazê-lo, tem essa liberdade. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.